Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, que hoje vai falar sobre o carnaval em escolas de samba. Em 36 anos de sambódromo, é a primeira vez que isso acontece, pelo menos no tempo destinado a isso, que seria o mês de fevereiro. A gente não sabe se vai ter carnaval, se vai ter desfile um pouco mais para frente. Para conversar sobre isso, nós convidamos Bruno Teté, que é diretor social da Lierge, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que organiza os desfiles da Série A. Cleiton Ferreira, presidente da Liesb, a Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil, e os jornalistas Robson Aldir e Aidano Mota, especialistas no assunto. Muito obrigado pela participação de vocês todos. Eu gostaria de começar esse papo voltando um pouquinho no tempo, a fevereiro desse ano. Muitos especialistas, médicos, epidemiologistas, eram favoráveis ao cancelamento do Carnaval de 2020 com medo das consequências. E, em março, a pandemia chegou ao Brasil com força e começou a fazer várias vítimas. Eu queria saber se vocês concordam que não deveria ter Carnaval em 2020, como aconteceu. Começo com você, Aida. Bem, um prazer estar aqui com vocês, meu querido amigo Robson, meu colega Chapô, de tantas coberturas nos tempos de repórter, né? Já estamos nessa estrada há muito tempo. É verdade. Bruno, Cleiton, um prazer estar falando com vocês. Obrigado pelo trabalho que vocês realizam aí à frente das entidades do nosso carnaval. Enfim. Eu não sou, apesar de ser muito ligado ao carnaval, hoje tem até uma ligação afetiva com o mundo das escolas de samba, eu, antes de tudo, sou jornalista, então eu não teria nenhum problema em dizer aqui que o carnaval de 2020 ajudou a contaminar pessoas, enfim, a espalhar o vírus, se isso fosse verdade. Eu não teria nenhum problema em dizer isso, mas vocês vão ver que, inclusive, aqui eu vou criticar muito as entidades do carnaval, especialmente a Liesa. Eu não tenho o menor compromisso não tenho o menor impedimento para isso, mas de todos os cientistas que eu conversei, nenhum deles cogita o carnaval, o desfile da Sapucaí especialmente, como um vetor de contaminação do coronavírus. Não tem nenhuma ligação entre uma coisa e outra. O momento em que o Brasil, a forma como o vírus se disseminou no Brasil, ele está ligado a pessoas que viajaram, especialmente para a Europa, e voltaram e começaram a contaminar as pessoas. A contaminação, o Rio de Janeiro foi até uma das portas de entrada do vírus, né? Mas São Paulo foi uma porta de entrada anterior. O vírus chegou primeiro em São Paulo. E ele se disseminou de maneira mais intensa em outros lugares do Brasil, até em lugares improváveis como Manaus, por exemplo, que foi o lugar onde o vírus se disseminou de maneira mais dramática. Todo mundo vai lembrar, ali por abril, maio, as imagens terríveis de cemitérios tendo que ser abertos às pressas para enterrar os corpos das vítimas da Covid-19. Então, assim, não é verdade, é uma fake news que o desfile da Sapucaí e mesmo os blocos de rua do Rio de Janeiro ajudaram a disseminar o vírus. Não há nenhuma evidência científica que comprove isso. Então, assim, se um dia vier um cientista e provar isso para a gente, pode ter certeza que eu vou dizer aqui que o carnaval foi culpado, sem o menor problema, não tem o menor problema com isso. Mas, assim, não há evidência científica de que isso tenha acontecido. Você concorda com o Aidano? Concordo totalmente. Na verdade, eu vou até mais longe nessa observação. Para mim, isso é uma tentativa cruel de tentar de criminalizar o carnaval por uma coisa que verdadeiramente não teve responsabilidade. Né? Mais uma tentativa, né, Robson? Mais uma tentativa de criminalizar uma festa popular. A alegria popular incomoda muita gente, incomoda muita gente nesse país, né? E tudo que é de ruim sempre jogam na conta do carnaval por algum motivo. Por algum motivo estão sempre com o carnaval no radar. E essa é mais uma tentativa. Tem um grande comunicador da televisão que fica toda tarde falando isso na televisão brasileira, lá de São Paulo, dizendo que o carnaval foi responsável. A vontade que dá é de ir até lá e fazer o contraponto a ele, porque ele mostra ele faz uma demonstração muito grande de desconhecimento do assunto, do carnaval e da ciência, né? Dos dois. A Organização Mundial da Saúde está sendo revelado isso agora. O presidente Donald Trump primeiro fez o apontamento, não levaram muito em crédito, mas a verdade está começando a aparecer
OMS escondeu, sim, o perigo do coronavírus. Isso está sendo revelado na Europa, está colocando o Tedros Adhanom numa situação muito delicada lá. A própria Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, fez críticas à OMS, ou seja, se tem alguma responsabilidade, essa responsabilidade é da OMS. Agora, querer jogar a culpa para cima do carnaval aqui do Brasil, o carnaval do Rio de Janeiro, isso é de uma crueldade absurda. Mesmo porque a pandemia só chegou aqui ao Brasil, primeiro pela porta de São Paulo, como bem lembrou o Aiden, e segundo, depois do Carnaval. O primeiro caso foi registrado depois do Carnaval, ou pelo menos confirmado depois do Carnaval, né? Até então ninguém sabia o que era aquilo. Então, uma crueldade tentar associar esse evento pandemia ao evento Carnaval realmente não tem nada a ver com essa situação. Agora, realmente, sabendo de tudo isso, das consequências, do que é essa pandemia, aí sim, insistir com o Carnaval, aí já é outro problema que a gente vai avançar no debate. Bruno Teté, a sua vez. Em nome do presidente Wallace, gostaria de agradecer o convite, Wallace Palhares, e dizer que, colaborando com todos os debatedores anteriores, a ciência diz que o vírus ele pode estar incubado na pessoa em 15 dias. E se nós fizermos o cálculo da grande pandemia, quando ela acontece no Brasil, o seu grande pico é no final de abril. Então, só as datas já batem que não tem nada a ver com o Carnaval. O segundo ponto, alguns cientistas falam que o vírus já circulava no Brasil desde dezembro, o que também não está comprovado. Então, a Liege ela está muito voltada à ciência e quer dizer, o Carnaval não tem culpa de nada. Não demonizem o Carnaval. Não sejam falsos profetas. Não culpem Deus desta pandemia. O Carnaval novamente sendo banalizado, o Carnaval novamente sendo criminalizado. O Carnaval que deu exemplo através do seu bailado solidário, através do barracão solidário, através de ações da Liege, da Liesb, junto com a sua comunidade, que nem todos que recebem a sua solidariedade estão no mundo do Carnaval. Então, por favor, respeitem o Carnaval e vamos em frente. Cleiton Ferreira. Eu concordo com tudo que o Robson e o Alio falou e, claro, com o meu amigo Bruno Teté. Bruno, te amo, hein? Também É isso aí, o que o Robson falou é bem verdade. É mais uma tentativa de criminalização do Carnaval, né? Nós vemos isso, infelizmente, o país vive uma polarização política muito, muito forte e o Carnaval é pego no meio disso tudo, né? O Carnaval, aliás, o Carnaval sempre, né? Historicamente, o Carnaval é escolhido para marginalização, né? Os grupos, aqueles que se chamam conservadores, jamais aceitaram o Carnaval. E isso aí, com essa polarização política que nós tivemos, que nós estamos vivendo nos últimos anos, tem se acirrado cada vez mais. Primeiro é aquela história de que não pode dar dinheiro para Carnaval, porque senão vai faltar dinheiro em creche. Não pode dar dinheiro para Carnaval, senão vai faltar dinheiro na saúde. Todo mundo sabe, todos nós sabemos, que isso é uma grande balela, uma grande mentira, né? E o que o Robson falou é verdade, é isso mesmo, é mais uma tentativa de criminalização. E o Carnaval não tem culpa alguma desse vírus, porque o Bruno, como o Bruno Teté bem disse aí, só as datas do pico do contágio no Brasil, já por si só já provam que não tem nada a ver com o Carnaval, com o fim do Carnaval foi bem antes de do período de incubação do vírus, né? Mas a gente que ama o Carnaval, que vive o Carnaval, que conhece o Carnaval, que sabe da história do Carnaval, infelizmente estamos acostumados com esse tipo de ataque ao Carnaval e muitas vezes são baixos, são feitos com mentiras para que a população em geral acredite nessas balelas e com isso condene a festa popular. Só um detalhe, Chapô, que é importante contextualizar. Realmente, isso tudo que o Cleiton acaba de falar, o Bruno Teté, é absolutamente verdadeiro, mas também a gente não vive num mundo de Alice, não. Nós temos o Carnaval em si como um todo, né? E nós, observadores do Carnaval também, nós temos os nossos defeitos.
o defeito de operação, o defeito de conceito e o defeito de observação do carnaval. Nós temos os nossos defeitos. Não, aqui ninguém está passando pano em absolutamente nada. Agora, tentar botar uma pecha dessa no carnaval, isso é de uma maldade absurda. Chapô, essa questão da... desculpa. Essa questão do... O Robson citou até um comunicador. Eu não sei quem é e nem quero saber. Eu já tenho que ver tanta coisa desagradável, eu não preciso de mais uma. Então não preciso conhecer. Mas isso mostra, na verdade, é um assunto correlato a essa questão do carnaval, que é a irresponsabilidade na mídia. Então, assim, a gente tem que louvar, elogiar e investir, né, e apoiar iniciativas como a da TV Câmara, que chama a gente que trabalha, que milita no carnaval, para falar de carnaval e faz assim com todos os setores, porque eu sou espectador e sei disso. E conheço vários profissionais que trabalham aí e sei do critério e do cuidado que eles têm. Outros canais buscam a audiência a qualquer custo. Então, não tem nenhum compromisso com a verdade. A gente está cheio de exemplos no Brasil, não só nesse caso do carnaval, como em casos, por exemplo, houve um outro comunicador, esse eu tive o desprazer de ver, que ficou disseminando o discurso negacionista em relação aos perigos da Covid-19. Ele, inclusive, pegou a doença e mudou de ideia quando passou um sufoco, foi internado com as consequências do coronavírus. Mas uma pessoa que vai para um canal de televisão minimizar os efeitos de uma doença perigosa como a Covid-19, eu perdi amigos na pandemia, amigos que morreram, amigos até mais jovens do que eu, que morreram na pandemia. Então, assim, essa irresponsabilidade faz com que algumas pessoas digam o que disseram do carnaval. É a mesma irresponsabilidade que ajudou a matar pessoas ao endossar um discurso negativo como esse. Com o adiamento, não se sabe exatamente para quando, do carnaval, do desfile das escolas de samba, a gente tem uma indústria que esse ano movimentou 4 bilhões, segundo a prefeitura, 2 milhões e 100 mil turistas no Rio de Janeiro, quase 100% de lotação nos hotéis e 10 milhões de pessoas na rua do Rio de Janeiro. Isso é mais do que a população da capital, que tem aí, está se aproximando de 7 milhões. Eu queria saber, vou continuar com você, Aidano, como é que se faz para poder fazer girar, manter essa indústria viva sem o desfile? Bem, o primeiro passo não vai ser dado, porque o primeiro passo é o passo que, por exemplo, o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, com quem eu não tenho nenhuma afinação ideológica, ou o prefeito de Salvador, o ACM Neto, com quem eu também não tenho nenhuma afinação ideológica, portanto, estou muito à vontade para falar, eles reservaram o dinheiro no orçamento para o carnaval, independentemente de ter ou não o carnaval em 2021. Muito antes da decisão de cancelar o carnaval, eles reservaram o dinheiro no orçamento justamente para socorrer as pessoas que vivem dessa indústria. O bispo Crivella, hoje, em terríveis dificuldades para conseguir se reeleger, correndo o risco até de ficar fora de um eventual segundo turno, segundo as pesquisas de opinião, ele sabotou o carnaval durante 4 anos. Ele trabalhou para destruir o carnaval. Ele investiu num projeto de uma cidade onde não houvesse carnaval. O plano dele era esse. Ele fez o Bruno e o Cleiton, que são de entidades ligadas à gestão da festa, podem falar até melhor do que eu, da dificuldade da indefinição, que foi no que a prefeitura apostou o tempo inteiro. Que, Chapô, se eu digo para você, Chapô, esse mês eu não vou poder te pagar, se eu sou um eventual empregador seu, investidor seu, aí você trabalha com uma realidade dura, mas com uma realidade de que você sabe que não vai contar com esse dinheiro, então você vai buscar outras alternativas. O que o bispo Crivella fez com o carnaval foi a indefinição, que é o pior cenário. Ele passou o mandato inteiro dizendo, não, o carnaval tem que se sustentar sozinho, mas a gente vai ver uma alternativa. Aí as entidades do carnaval, as escolas, ficavam esperando que a prefeitura
investisse de alguma maneira. E repare que eu uso o tempo todo a palavra investimento, porque o dinheiro público empenhado no carnaval não é gasto, é investimento. É investimento. Eu nem falo da indústria do turismo, eu não gosto da narrativa que atrela o carnaval ao turismo. O carnaval é muito mais do que turismo. O turismo é só um item da história. O carnaval é cultura, é identidade, é formação de uma cidade. O Rio de Janeiro só é o que é, para o bem, para o mal, por causa do carnaval, entre outros itens. Mas o carnaval é fundamental para a formação do Rio de Janeiro. O carnaval deveria ser uma questão de Estado no Rio de Janeiro, e não uma questão de governo. O que é uma questão de Estado? É como a saúde, como a educação, como a segurança, como a habitação. São questões que independem da preferência do governante. O governante pode detestar carnaval, que ele terá que cuidar do carnaval, independentemente da convicção dele. Deveria ser assim, mas infelizmente não é, por razões que eu me alongaria aqui se eu fosse explicar. O que o prefeito do Rio de Janeiro deveria ter feito é ter garantido a verba. Mais do que nunca, o poder público deveria estar presente agora para socorrer a indústria do carnaval, que está ao desamparo, está vivendo de cesta básica, de iniciativas. Até uma delas eu até participo, que é o Barracão Solidário, ajudo lá a tocar o Barracão Solidário, mas é uma iniciativa que não resolve o problema, não tem como resolver o problema, porque você tem uma questão muito mais profunda em torno disso, e que o poder público no Rio de Janeiro, irresponsavelmente, criminosamente, vira as costas. Esse é o problema. A gente teria que ter um prefeito que tivesse a mesma postura do Bruno Covas e do ACM Neto, que é de socorrer um setor que está ao desamparo por conta de uma crise global. Então, deixa eu chamar novamente o Bruno e o Cleiton para a conversa, para chamar como é que está. Olha, Bruno, por favor. Nós não estamos muito olhando por horizonte. Agora temos que cuidar das pessoas de fato. Muitos não têm o que comer, muitos estão em depressão. Essa lei Aldir Blanc, que foi construída pelo Congresso Nacional da Câmara, através do deputado Aro, e depois sancionado, está sendo um alívio, inclusive no inciso 2 e inciso 3, mas sabemos, como muito bem foi falado, que a indústria do carnaval, seja ela criativa, como dizem, ou seja ela comercial, ela está em perigo, ela precisa de ajuda. Então, ajudam-se banqueiros que empregam menos do que nós do carnaval. O carnaval é a costureira, o carnaval é o passista, o carnaval é o ritmista, mas o carnaval é aquele que muitas vezes nem gosta de carnaval, mas é ele que está fazendo o tecido que a escola de samba vai comprar. É aquele, por exemplo, que faz o frete, que às vezes é um irmão evangélico e precisa daquele dinheiro. Naquele carnaval que ele vai ganhar mais dinheiro. É o nosso vendedor ambulante que pega o seu refrigerante, sua cerveja e vai para os blocos. Ou até mesmo para o ensaio de rua, que nas escolas de samba começa em outubro. Porque o carnaval não é só a festa que nós dizemos no desfile. Nós temos toda uma economia, nós temos um ciclo que começa e termina em fevereiro. Então, para nós da Liege, acredito também da Liege, mas o Cleiton vai falar, estamos muito preocupados, sobretudo com os nossos funcionários, com aqueles que ganham dinheiro com o carnaval e fazem o carnaval acontecer e mais, distribuem através do seu trabalho a riqueza para o nosso município, que, como muito bem falado aí pela Fundação Getúlio Vargas, o carnaval é a festa, ou melhor dizendo, o evento que mais traz recursos para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Quais são as ações sociais que a Liege está apoiando e como é que vocês estão fazendo isso? Qual é a situação de verdade das pessoas hoje? Em comunhão com a Liesb, nós fizemos uma parceria com a Ação da Cidadania e com a CUFA. A CUFA, sobretudo, usa nossas quadras para a distribuição de alimentos e nós da Liege, juntamente com a Liesb também, ajudamos o Bailado Solidário, ajudamos também agora a questão do Passista Ajuda, que é coordenado pelo Milton Cunha,
E, sobretudo, agora, incentivando os nossos funcionários a entrar na Lei Aldir Blanc, os que não receberam auxílio emergencial, que já tem um anúncio aí que termina em dezembro. Então, nesse momento, o nosso planejamento vai até dezembro. Depois de dezembro, não sabemos o que vai acontecer. Esperamos as eleições, já que nenhum candidato, podemos dizer assim, ou candidata, ainda trouxe propostas concretas sobre o que fazer durante a pandemia, já que já foi aqui anunciado que a vacina, e aí a gente trabalha junto com a comissão do coronavírus da Câmara dos Deputados, coordenado pelo deputado Dr. Luizinho, para saber se nós temos 2 anos sem vacina, significa 2 anos sem carnaval? Então queremos sim ver qual é a melhor proposta da ciência para que possamos driblar essa crise que já assola o mundo do carnaval e outras ações. Por exemplo, concluo, se libera a roda de samba, mas a escola de samba não pode funcionar. Como diz Haroldo Costa, a escola de samba nasce no navio negreiro. Se não tem roda de samba numa escola de samba, por que vai ter em outros que roubam a nossa cultura e a nossa essência? Bom, quero que meu amanhã seja hoje bem melhor, uma juventude sã, com Alpura ao seu redor, como diz o hino do Império Serrano de 1986. Cleiton, a Liesb cuida de 3 grupos na Intendente Magalhães, que desfilam, né, na estrada Intendente Magalhães. Dá para fazer um planejamento para 2021 com essa incerteza toda? Sem condições, não tem condições. A incerteza que nós temos, o Bruno pontuou aí muito bem, nós não temos nenhum candidato que apresente um projeto de socorro para o carnaval. Nenhum desses que estão concorrendo até agora apresentaram qualquer tipo de proposta de socorro às escolas de samba do Rio de Janeiro, no caso de 2021, quando seguramente é difícil falar, mas muito provavelmente nós não teremos carnaval, porque a gente eu pelo menos não enxergo um horizonte de colocar pessoas em avenidas aglomeradas sem todo mundo estar vacinado. Isso não passa pela nossa cabeça. E o Aidan está falando uma coisa muito certa aí, que o carnaval vem sendo sabotado. A verdade é essa, o carnaval vem sendo sabotado em 4 anos. Para vocês terem uma ideia, o antecessor do atual prefeito, no seu último ano, ele dobrou a subvenção do grupo especial Liesa. Para o grupo, para a Lierge, ele deu um aumento de 50%, e para a Liesb também um aumento de 50% na verba da subvenção. Quando o atual prefeito entrou, ele falou, se dobrou, estamos sem dinheiro, tem que dar dinheiro para a igreja, tem que dar dinheiro para a escola, tem que dar dinheiro para a creche. Se dobrou, eu vou cortar pela metade para voltar ao que era antes. Só que ele cortou pela metade o da Liesa, ele cortou pela metade o da Lierge e o da Liesb, o que não é o certo, porque se ele queria retornar ao que era antes, ele teria que tirar 50%, tirar só o que foi acrescido. Mas não, ele cortou por igual, no primeiro ano, 50%, tirou 50% de todo mundo. Ele reduziu pela metade. No segundo ano, ele cortou a metade da metade. E agora, quando nós assumimos, esse foi meu primeiro carnaval na Liesb, ele cortou de vez a verba de subvenção para a Lierge e para a Liesa, e graças a uma articulação que nós tivemos, e também, ninguém é bobo, ano eleitoral, a gente não se engana com falsas promessas, ano eleitoral, ele deu 3 milhões para a Liesb, o que não foi capaz de socorrer todo aquele mal feito anteriormente, porque as escolas vinham acumulando dívidas ao longo desses anos. Porque se a Intendente Magalhães, diferentemente da Lierge e da Liesa, principalmente da Liesa, a Lierge tem uma série de dificuldades que o Bruno pode apontar melhor do que eu, mas tem uma série de dificuldades com relação à arrecadação na Avenida da Sapucaí, porque tem coisas de contratos que são fechadas com a Liesa e não com a Lierge, e a Lierge não tem acesso a esse tipo de verba. De toda forma, a Lierge ainda tem o dinheiro de ingresso e o dinheiro de televisão. A Liesb não, a Liesb depende única e exclusivamente de dinheiro oriundo da subvenção, de verba pública.
como bem pontuou o Bruno, é uma cadeia de trabalho muito imensa. São 57 escolas de samba que desfilam na Intendente Magalhães, filiadas à Liesb, para vocês terem uma ideia. E são 57 comunidades. E essas comunidades, a comunidade do samba, dessas escolas de samba, vive em torno desse dinheirinho que entra e de eventos, eventos que são feitos em sua quadra, feijoada, festa do padroeiro, que esse ano nós não tivemos. Não tivemos nenhum tipo de eventos nas quadras de samba. As escolas de samba deixaram de arrecadar. O dinheiro que recebeu foi basicamente para pagar a dívida contraída anteriormente com seus credores, porque tinha que pagar as dívidas, senão não teria liberado mercadoria para fazer o carnaval de 2020, já se acumulando dívida para 2021, ou seja, é uma bola de neve que vem desde o primeiro ano do atual prefeito e que está culminando, e catastroficamente culminou agora com essa pandemia que chegou ao carnaval. Então, a Liesb e a Lierge, como bem disse o Bruno, nós estamos numa parceria muito forte para tentar socorrer de alguma forma as escolas de samba. O Bruno é meu parceiro numa corrida incessante que é para garantir a todo mundo do samba ali acesso à Lei Aldir Blanc, mas o Bruno, minha testemunha, a gente vê isso. Existe uma burocracia que as escolas de samba menores é difícil cumprir com certas burocracias e a gente não atende todas as escolas de samba. E eu e Bruno ficamos carecas, né, Bruno? Tentando achar soluções para que esse dinheirinho chegue a todas as escolas de samba. Porque tá uma coisa assim bem preocupante para 2021. Não vejo um cenário favorável, porque, como eu já disse antes, sem vacina não tem como colocar carnaval na avenida. Robson, você concorda com isso? Sem vacina não dá para colocar carnaval, nem numa data futura, como já se especulou, que seriam junho, julho ou agosto? Não tem condições. Realmente é perigoso demais. A gente viu o exemplo do 7 de setembro, né? Fez tempo bom no Rio de Janeiro, as praias lotaram. O que aconteceu 14 dias depois? Os números do coronavírus dispararam no Rio de Janeiro por 10 dias consecutivos. Ou seja, é perigoso. Não dá para subestimar esse vírus. Realmente E outro detalhe, né? Nas escolas de samba, aqui, especialmente do Rio de Janeiro, tem uma quantidade muito grande de idosos, né? É uma tradição das escolas de samba cultuarem suas velhas guardas, suas raízes, né? Então, é um dos poucos segmentos, eu diria, da atividade geral da sociedade que abriga o idoso. É o samba, é a escola de samba, é o carnaval. Você tem inúmeros idosos e os números do coronavírus mostram que a faixa etária acima de 60 a 65 anos é a faixa etária sempre mais atingida por esse vírus. Então, é um perigo realmente você propor colocar carnaval sem uma vacina na pista. Realmente é um perigo muito grande. Adiar carnaval para meio do ano, eu já sou contra. Eu já falei aqui, inclusive aqui na Rio TV Câmara, certa vez, invadir o calendário junino não é uma boa opção para o carnaval. O calendário do carnaval é fevereiro. A gente precisa respeitar o calendário junino também. O calendário junino é uma tradição também no Rio de Janeiro. Isso precisa ser respeitado. E no segundo semestre já vai estar muito próximo do outro carnaval, né? Eu acho a melhor opção. Eu sei que tem um peso nisso, né? Porque é tudo que o Cleiton está falando aqui, o Bruno, absolutamente verdadeiro. São famílias que estão desesperadas querendo serviço para amanhã. Como é que eu vou propor num cenário desse um carnaval para 2021? Mas eu acho que forçar uma barra pode ser muito pior numa hora dessa. Aidano, você também é contra o carnaval fora de época? Esse carnaval que seria em junho, julho ou agosto? Mais ou menos. Eu acho que a gente pode buscar um intermediário. Para mim, assim, não tem em 2021 como ter o desfile como o conhecemos, com alegoria, fantasia, jurado, comissão de frente, 3.000 pessoas desfilando. Isso é impossível. Isso é impossível em termos sanitários. Caso nós hoje estamos lentamente no Brasil, estamos caindo o número de casos e o número de mortos. Ainda temos desafios pela frente e o maior deles, na minha opinião, é a volta das crianças às escolas. Não as escolas de samba, mas as escolas tradicionais, as escolas convencionais, onde, né,
onde é dada a educação para as crianças. Porque as crianças são um vetor de contaminação muito poderoso. Isso já foi comprovado em outros países do mundo. Outros países, como a Espanha, por exemplo, onde o ensino remoto é proibido por lei. Na Espanha, uma lei obriga ao ensino presencial nas escolas. Quando as crianças foram voltar para as escolas, os números começaram a subir. Hoje, Madrid é a capital da Europa que está com a segunda onda mais grave do coronavírus. Então, a Espanha teve que recuar, trazer todas as crianças de volta para casa, fechar as escolas na maior parte das cidades. Em algumas ainda está aberto, mas em muitas as aulas foram suspensas outra vez, porque houve aumento das contaminações, né? O Brasil está num outro estágio. Então, como eu não tenho nenhuma esperança que a vacina surja e que o número suficiente de pessoas seja vacinado a tempo de fazer qualquer evento ao longo de 2021, eu não tenho essa esperança. Se acontecer, vou voltar aqui para dizer que fui surpreendido e estou muito feliz, mas não tenho essa esperança. As instituições do Carnaval estão desafiadas a não desaparecer da vida do Rio de Janeiro, sem que elas tenham como fazer o seu espetáculo habitual. Elas, de outro lado, vai ser muito caro para elas se elas desaparecerem da vida do Rio de Janeiro, simplesmente. Porque está muito claro para mim que, como a gente tem hoje já aglomerações variadas em vários lugares, a praia lotada, as ruas que concentram bares lotadas, mesmo o dia a dia do trabalho, o transporte público lotado, isso está acontecendo hoje, início de outubro, no Rio de Janeiro e nas grandes cidades brasileiras. É razoável supor que lá em fevereiro, no auge do verão, a gente vai ter batucada pela rua. Não vai ter nada organizado, a Mangueira não vai sair, o Império Serrano não vai sair, o Arame de Ricardo não vai lá para Independente, enfim, nada disso vai. A Leão de Iguaçu, a Beija-Flor, enfim, elas vão ficar recolhidas, mas as pessoas vão para a rua se aglomerar e fazer batucada. Então, assim, eu acho que isso vai acontecer. Eu não estou defendendo que isso aconteça. Eu estou apenas reconhecendo, como repórter, como jornalista, que isso vai acontecer. O carnaval emana da rua, né, o Aida? É inevitável. O carnaval ele emana da rua, ele emana do seio da sociedade. É inevitável. Na verdade, eu acho que o grande teste que nós vamos ter disso aí, que o Aida não está falando, Réveillon. É o Réveillon. O Réveillon. E eu acho que a gente já vai ver isso, Cleiton. A gente já vai ver isso. E aí, Chapô, a prefeitura insiste em passar constrangimento, né, passar vergonha. Basicamente, o que a prefeitura faz é passar vergonha, como, por exemplo, com o cercadinho da praia, vocês lembram, né, que o prefeito do Rio de Janeiro teve o descaramento de propor aquele cercadinho na praia e agora está dizendo que vai reprimir batucadas do carnaval, como se isso fosse possível, como se houvesse material humano para reprimir isso. Então, tudo isso para dizer que as escolas de samba, especialmente, estão desafiadas a não desaparecer da vida do Rio de Janeiro. Então, usar a tecnologia. Nós aqui estamos participando de um debate muito agradável com o uso da tecnologia. A gente está aqui oferecendo o nosso conteúdo aos telespectadores com o uso da tecnologia. Está todo mundo em segurança aqui sanitária. As escolas de samba têm que criar formatos para, com segurança, poderem exibir as suas grifes, as suas marcas, a sua arte. Sobre o desfile em si, eu imagino que se os casos, a quantidade de casos e a quantidade de óbitos caírem muito ao longo de 2021, é possível se pensar, talvez, aí eu vou falar até da Sapucaí, vou pedir licença ao Cleiton para falar mais da Sapucaí, porque é um lugar que existe basicamente para isso, né? Então é mais fácil da gente conceber isso, mas é possível criar uma solução para Intendente também, que é o seguinte, que é você pensar talvez num grande ensaio técnico, quando for possível aglomerar, com entradas gratuitas, apenas como uma celebração pelo fim da pandemia, ou pela proximidade do fim da pandemia. Isso com a condição clara de que os casos estão realmente caindo. Quando for o caso de festejar alguma coisa, porque hoje, sinceramente, não há nem clima para festejar. Imaginem as famílias que perderam pessoas para a Covid, que perderam emprego, que perderam
que empobreceram e as pessoas fazendo carnaval, festejando. Então, assim, não tem a menor condição. Acho que é possível imaginar que lá no fim de semana de setembro de 2021 ter um grande ensaio técnico na Sapucaí para celebrar uma eventual diminuição muito grande dos casos da Covid. Mas só isso. Desfile mesmo, com alegoria, fantasia, etc., talvez em 2022. A Marquês de Sapucaí ela permite alguns formatos, né? Que você pode, sei lá, adaptar alguns formatos ali para que traga mais segurança para quem desfila. Como, por exemplo, a festa do Boi Bumbá no Amazonas. Ela não tem aquela avenida toda que se realiza, né? Ela é mais restrita, ele é restrita ali num certo onde os carros alegóricos entram, passam e faz a festa deles ali. Você pode pensar num formato parecido. O problema é que na Intendente Magalhães, se a gente não consegue segurar as pessoas de irem à praia, como é que a gente vai conseguir segurar as pessoas de não irem para uma rua que é aberta? Lá é bem complicado termos qualquer tipo de planejamento que traga segurança a todo mundo. Ô, Cleiton, e gostaria de chamar o Bruno também para essa conversa, porque o Aydon tocou num ponto importante, que é a manutenção da identidade e até da existência das próprias entidades das escolas de samba. Você tem medo que isso possa realmente acontecer, um desaparecimento de alguma escola, de alguma agremiação, e você já tem alguma solução alternativa para isso? Essa é nosso grande temor é esse. É que as escolas, como nós falamos, né, enrolem bandeiras. E são muitas. Como eu falei, são 57 escolas filiadas e com muita dificuldade, muitas estão pensando já em enrolar bandeira. Nós estamos ajudando em algumas escolas de samba o sistema de live, né? O sistema de live que está trazendo alguma coisa, algum tipo de retorno para algumas escolas de samba. Mas é um evento custoso, custa dinheiro, mesmo para organizar, para contratar uma empresa para fazer a transmissão, para fazer esse tipo de evento. Então, nosso grande temor, eu tenho conversado direto com o Bruno. Bruno, como eu falei, o Bruno me acompanha, a gente está sempre junto, buscando soluções para que isso não aconteça. O Bruno, que é um grande defensor dos segmentos, o Bruno fala, presidente, a gente tem que cuidar dos segmentos, tem que cuidar dos segmentos um por um, que é os segmentos que mantêm a coisa viva. E é verdade, ele dá certo. Então, a gente tem buscado, nessa lei que apareceu agora, a Aldir Blanc, né, soluções para que isso não aconteça. Mas, com certeza, o nosso grande temor é esse, que escolas de samba não consigam ultrapassar 2021. Ô, Chapô, é importante dizer que qualquer que seja o resultado, se vai ter carnaval no meio do ano, se vai ser só em 2021 ou em 2022, se a vacina vai ser amanhã, se vai ser depois, qualquer que seja a conclusão dessa história toda, as escolas de samba nunca mais serão como elas foram. A gente precisa ter isso em mente. Talvez infelizmente, talvez felizmente, o tempo é que vai dizer, né? Mas as escolas não serão mais as mesmas. O impacto é muito forte. A gente precisa lembrar que o segmento escola de samba vem sendo fortemente impactado, fortemente atingido antes da pandemia, já por uma severa crise financeira que ataca o país. Há uma severa crise administrativa também nas entidades de classe do carnaval. Há sérios problemas do carnaval, principalmente a partir dos acidentes de 2017 para cá, e a pandemia, infelizmente, está sendo a cereja do bolo desse nefasto bolo que estava tomando conta do carnaval. O fato é o seguinte, o que vai sair disso tudo? O que vai sair disso tudo? A gente não tem como dizer, eu não tenho bola de cristal, mas certamente a gente não vai ver mais as escolas de samba com aquele vigor, com aquele brilho nos olhos que tinham até bem pouco tempo. Eu tenho essa percepção. Deus queira que eu esteja enganado, mas eu tenho essa percepção, porque tem uma sociedade nova surgindo, tem um novo modo de viver por causa da crise financeira surgindo. São várias alterações que vão impactar lá na escola de samba, que nada mais é uma escola de samba que uma reunião social. Como ficará essa reunião social depois de tanto impacto? Por isso a minha certeza de que realmente um novo momento, um novo perfil, vamos dizer assim, deve surgir das escolas de samba. Agora, que perfil é esse, realmente eu não sei. Posso fazer um adendo ao que o Robson disse? Pode. Desculpa, Chapô. Eu
acho que, na verdade, eu concordo com você, Robson, só acrescento o seguinte: é mais uma etapa da disputa que as escolas de samba enfrentam desde que elas existem, né? Se a gente pensa, desde que, na verdade, não são nem escola de samba. O samba, desde que o samba existe, ele enfrenta esses adversários. Os adversários vão mudando ao longo das décadas, ao longo do tempo, mas eles estão sempre presentes. Então, assim, basta lembrar, o primeiro samba gravado, né, pelo telefone, fala lá, o chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que tem um samba na Praça 11, etc. Ou seja, é um samba sobre uma composição sobre a repressão ao samba. Então, o samba vai continuar enfrentando esses adversários, novos adversários surgirão e ele vai continuar lutando para sobreviver. A luta do samba pela sobrevivência é permanente, como qualquer manifestação artística surgida das classes populares no Brasil. O funk enfrenta o mesmo cenário. Na verdade, o nome disso tudo é o que define o Brasil como sociedade, que é o racismo. É o nome disso tudo. Então, esses adversários, agora concordo com você, serão novos adversários, mas que o samba vai ter que enfrentar também. Vai ganhar, vai perder, não sabemos. Mas vai ser a luta de sempre. Essa minha observação ela é específica, voltada especificamente aos gestores do carnaval, porque não adianta a partir de agora, na minha opinião, você querer discutir o que vai ser daqui para frente com os pilares do passado. Porque realmente as referências vão ser outras, o pensamento vai ser outro, a formatação vai ser outra, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então, quem ficar tentando imaginar o carnaval que está vindo por aí com a cabeça do passado pode cometer um deslize. Nosso tempo está chegando ao final. Nosso tempo está chegando ao final. Mas como a gente sempre faz, a gente dá um minutinho para as considerações finais de cada convidado. Então, eu vou começar com o Bruno Teté, que é diretor social da Lierge, e se ele quiser comentar o que o Robson acabou de falar e o Aidano também, fique à vontade. Não, eu só gostaria de agradecer em nome do presidente Wallace Palhares pelo convite, parabenizar e dizer que o presidente Cleiton é um herói por transformar a Intendente Magalhães e dizer que o presidente Cleiton e o presidente Wallace já olham o carnaval de um olhar novo, mesmo antes da pandemia. E aí, em outro programa, a gente poderia dizer vários pilares sobre isso. Mas o que dá esperança é a renovação dos diretores de passistas que estão numa juventude, as escolas de samba da Intendente, da Lierge, com a sua juventude nas redes sociais, divulgando, defendendo, sobretudo a imagem última, que eu brigava muito, eu sou da Associação Cultural da Arquidiocese do Rio, só se divulgava a imagem do diabo e levando Jesus. E agora um outro canal mostrou que no final Jesus, o anjo Miguel matou o diabo. Os dois são anjos. Uma barbaridade. Essa é a rede social da nossa juventude, então tem essa esperança. E concluo com a alicerce da nossa velha guarda, que no dia 30 fez a sua eleição com toda a associação das velhas guardas do Rio de Janeiro, onde eu fui representando a Lierge, Luciana Teté representando a Lierge, a presença da Lierge, das entidades, das associações de velha guarda, de baianas. E no dia 10 de outubro foi a posse da nova diretoria de velha guarda, e o olhar deles dizendo: juventude, levem com vocês a nossa sabedoria. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Cleiton, por favor, você. Quero agradecer, Robson, Chapô, meu irmão querido Bruno Teté, Aidano pelo debate, por estarmos aqui conversando sobre carnaval. E quero dizer que eu não acho, não, eu tenho certeza que o samba irá ganhar. O samba sempre ganha. Como o Aidano já lembrou, eu falei lá no começo, são várias provações que o samba passa ao longo da sua história e sempre sai mais forte. O samba é resiliente, vai continuar sendo. Nós encontraremos caminhos para superar essa crise avassaladora que não varreu só o samba, varreu o mundo, né? Mas que o impacto no samba tem sido muito forte. E como o Bruno disse, a Liesb, quando eu cheguei na Liesb, eu procurei estreitar relações, principalmente com a Lierge, porque é a liga logo após, né, que eu recebo escola e que nós damos escolas para eles.
e encontrei no presidente Wallace Palhares um parceiro formidável que a gente tenta profissionalizar cada dia mais a condução do Carnaval, e isso, como o Bruno disse, será um assunto para um outro debate futuro. Bom, quero agradecer a Câmara, dessa história toda, que são as escolas pequenas, as escolas que lutam aí permanentemente pela sobrevivência. Quero agradecer ao meu amigo Robson Aldir e dizer que muita gente fala que eu sou bem informado sobre Carnaval, e eu sempre falo assim, é porque vocês não conhecem o Robson Aldir, muito mais bem informado do que eu. Enfim, e dizer que a gente está sempre à disposição, vamos continuar nessa luta pela defesa da cultura popular do Rio de Janeiro, porque isso é defender a identidade do Rio de Janeiro. Se a gente quer que o Rio de Janeiro continue com as suas qualidades como cidade, quem quer isso tem que defender o Carnaval. Não precisa ir, não está, mas defender o Carnaval é defender o meu. Muito obrigado, boa sorte e saúde, especialmente, para todo mundo. Olha, primeiro agradecer, Chapô, a oportunidade de estar debatendo, os companheiros aqui da mesa, o Aidan, o Bruno Teté e o Cleiton, e você especialmente pela mediação, e deixar aqui uma mensagem absolutamente de redenção nessa hora. Essa redenção eu tenho para mim, Chapô, ela virá pelo diálogo. Que haja muito diálogo nessa hora, não só o diálogo fechado da sala trancada da classe dirigente do Carnaval. Vamos abrir esse diálogo, vamos ouvir a velha guarda, vamos ouvir as baianas, vamos ouvir o pessoal da bateria. Já pararam para ouvir o que os caras da bateria estão achando disso tudo? A gente precisa ouvir essa gente, ouvir nós, jornalistas, observadores do Carnaval. Eu tenho sentido ausências de debate, Chapô. A Rio TV Câmara está cumprindo esse papel fortemente, mas é a única, talvez, aqui no Rio, que esteja fomentando o debate. Talvez mais uma ou outra, tudo bem. Mas são poucos, tem que debater muito esse assunto, porque se está ruim nesse momento, eu tenho para mim que a retomada será ainda mais severa. Que retomada é essa que está vindo aí pela frente? Certamente será um parto a ferro e fogo. Obrigado, Chapô. Bem, gostaria de agradecer a você, Robson, ao Aidan, ao Bruno e ao Cleiton pela presença aqui nesse debate, e também a você que nos acompanhou até agora pela TV, pela Rio TV Câmara e também pela internet em qualquer parte do planeta. Muito obrigado e até o próximo Rio TV Debate.